Olá, eu sou o professor Valmir Soares Júnior e seja muito bem-vindo ao meu canal. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa aula do nosso curso de Orçamento Público. Lembrando que a gente está trabalhando ainda nessa aula 4 sobre receitas públicas e essa é a parte final dessa aula, a parte 3, em que a gente reservou especialmente para falar sobre receitas correntes e receitas de capital, diferenciando uma da outra, tá bem? Então, olha só, estou aqui com vocês. Opa, já apareceu tudo aqui, volta. Aula para falar de receitas correntes e receitas de capital, já que a gente viu na aula anterior algumas classificações dos tipos de receita e agora vamos ver as subdivisões das receitas correntes e das receitas de capital, tá? Convido você a curtir o vídeo se gostar no final e a se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus colegas. Então, vamos lá. Receitas correntes. Nós temos como primeiro exemplo de receita corrente as receitas tributárias. Receita tributária é a receita decorrente da competência tributária instituída pela Constituição Federal. Lembrando que a Constituição Federal estabelece o poder coercitivo aos entes públicos de cobrar tributos dos administrados. Entende-se por tributo toda prestação pecuniária compulsória. Aí aqui eu vou pedir licença para lembrar que pecuniária significa em espécie e compulsória porque é obrigatória. Toda prestação pecuniária obrigatória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir que não constitua sanção de ato ilícito. Sanção de ato ilícito, multas, penalidades, fianças, tá bem? E que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Vinculada, novamente, aí tem o sentido de ser obrigatória. É que o ente público ele tem obrigatoriedade de cobrar o tributo para manter os serviços públicos. Então, a receita tributária é aquela em que se cobra dos administrados de maneira obrigatória, em dinheiro ou em expressão de dinheiro, e que não signifique punição ou ato ilícito cometido. Isso aí parece muito imposto. Não, professor, tributo não é o mesmo que imposto, porque há esse problema no senso comum de chamar tributo e imposto, usar como se fosse a mesma coisa e não é. Uma coisa é o tributo, uma coisa é o imposto, sendo que imposto é um tipo de tributo, tá? Então, tributo faz parte de uma categoria maior. Tributo, então, paguei meus tributos, paguei meus impostos, são coisas diferentes. Tributo, ele tem uma subdivisão. Vamos aqui, ó. Os tributos compreendem. Vamos ver quais são os tipos de tributo que existem hoje no Brasil. Nós temos como exemplo de tributo, primeiro e mais conhecido, os impostos. São os tributos que correspondem à contribuição monetária que os poderes públicos exigem da sociedade para atendimento de serviços não específicos. É a modalidade de tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativamente ao contribuinte. Aí você pensa, o que danado ele quis dizer com isso? Ele disse, o examinador, se for na sua prova, ou aqui o legislador que emitiu, isso aqui é do Código Tributário Nacional, o legislador ele disse que imposto todos têm que pagar, independente do que está sendo utilizado de serviço público. Então você paga imposto, a palavra lhe é imposto, é colocado a pagar independentemente de fato gerador. Então, você pode pagar o IPVA, imposto de propriedade de veículo automotivo. Você paga o imposto só por ter o carro. Você pode andar, pode não andar, pode... Aí há aquele folclore que diz que paga o IPVA e o asfalto está danificado. Isso não existe. A gente viu na aula lá no início sobre princípios orçamentários, vimos o princípio da não vinculação dos impostos. Receita de imposto não pode ser vinculada a nada. Eu tenho uma casa própria, pago IPTU. Esse IPTU, ele não obrigatoriamente deve ser investido em arruamentos, em melhoria Não, nada disso. Receitas tributárias de impostos
elas independem do fato gerador. Se hoje for criado um imposto para a saúde, você possivelmente vai ter que pagar esse imposto usando ou não a saúde pública. Então, e como é que eu conheço os impostos, professor? É tudo que começa com I. IPTU, ICMS, IPI, IOF, ITBI, IPVA, tudo que começa com I é imposto. E se classifica como não obrigatório de contraprestação, vinculado, compulsório, em dinheiro e que todos têm que pagar. Infelizmente, a regra do jogo é essa, ou felizmente, a regra do jogo é essa, depende qual o seu entendimento sobre a prestação de serviços públicos em maior ou menor escala, tá? Mas quem financia o grande grosso da despesa pública é a receita dos impostos. É um tipo de receita corrente tributária, tá bem? Ah, professor, esse negócio de IPVA não é asfalto, IPTU não é... Eu sempre achei que fosse assim. Pois é, muita gente acha que voto branco e nulo também serve para alguma coisa, mas não serve, isso também é mito. E se você quer entender um pouco mais sobre a não vinculação de impostos, dá uma pausazinha no vídeo, abre outra aba e coloca princípio da não vinculação dos impostos e veja alguns dos resultados que você vai encontrar, alguns outros professores colocando e explicando também que imposto você paga, o saco do imposto é como se fosse um saco enorme para que junta dinheiro que pode ser utilizado para qualquer coisa. Vê o imposto do IPI, vê o do IPVA, vê o do ICMS, está tudo dentro do saco. Na hora que a administração pública precisa, ela enfia a mão no saco e usa, sem saber e sem precisar ter conhecimento de onde veio esse recurso. Ah, porque é do IPVA eu vou gastar em asfalto. Não, isso não existe, tá? Princípio da não vinculação do imposto. Existe vinculação para outras modalidades tributárias. Taxas e contribuições podem ser vinculadas, mas o imposto não. Então, cuidado. Não é princípio da não vinculação dos tributos. É princípio da não vinculação dos impostos. Tá bem? Seguindo, nós temos uma segunda modalidade de receita tributária. Temos as taxas. São os tributos cobrados pela União, pelos estados, Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, até aí tudo bem, tendo como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou em potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Então, olha só, taxa. Exemplo maior de taxa que a gente tem, eu acho que é a taxa de lixo. A taxa de lixo e taxa de... a taxa de lixo hoje, a iluminação pública não pode mais ser chamada de taxa, hoje ela é como contribuição. Mas a taxa de lixo, você paga junto com o seu IPTU, a taxa de lixo ela é cobrada pelo serviço de coleta da cidade, que pode ser utilizado ou não por você. O que ele está dizendo aí é divisível, se pega o valor do gasto anual com processamento, recolhimento do material do lixo urbano, e todo esse custo é dividido para as unidades habitacionais. Então você vai lá, paga seu IPTU, paga uma taxa de lixo. Ah, mas o lixo passa 3 vezes por semana, eu só boto o lixo para fora 1 vez por semana. Olha o que ele está dizendo aí. Utilizado de maneira efetiva ou em potencial de serviço. Então não importa se você botou ou não o lixo para fora. O carro do lixo passou para recolher o lixo. Então, se você botou ou não, se você usou ou não, para a taxa pouco importa. O serviço foi colocado à sua disposição e por ser colocado à sua disposição, você tem que pagar por isso, tá? E o poder de polícia é o poder de regulamentação, visita, concessão de alvará, você pode pagar taxa de alvará e qualquer outro tipo de regulamentação que o ente público venha a desenvolver, desempenhar, tá bem? Seguindo ainda, nós temos a última modalidade de tributos, nós temos a contribuição de melhoria, que é o tributo gerado pela valorização imobiliária decorrente de obras públicas realizadas como forma de ressarcimento do dinheiro público gasto para a execução dessas obras. Portanto, a contribuição de melhoria é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária
essa daí é uma modalidade de receita tributária um pouquinho controversa. Mas, professor, por que que ela é um pouco controversa? Olha, meu amigo, você e minha amiga, claro. Você tem uma casa numa avenida que está um pouco desgastada, é uma avenida, tem um terreno baldio e essa avenida está lá com asfalto deteriorado e você tem uma casa nessa avenida e essa casa tem um certo valor. E, eventualmente, o poder público entra no novo exercício e decide fazer uma reestruturação daquele corredor, daquela avenida com os terrenos baldios. Vai se estabelecer, digamos, um corredor cultural. Então, o poder público municipal resolve pavimentar novamente toda a pista, duplicar de tamanho, fazendo em sentido duplo, e pegar todos os terrenos baldios às margens dessa avenida, aí constrói um teatro, constrói um anfiteatro aberto, constrói uma praça de eventos, constrói um parque infantil e constrói, e prepara um espaço para recebimento de atividades ao ar livre, atividades esportivas ao ar livre, basquete, futsal, quadra de vôlei, faz todo um aparato de obras públicas, vários aparelhos públicos disponíveis ali gratuitamente, tudo isso à margem da avenida que passa em frente à sua casa. Você deve imaginar que você, por ter uma casa nessa avenida, o seu imóvel vai ter uma valorização, vai passar a valer muito mais, 2, 3 vezes mais do que valia antes, por conta de toda a realização das obras por parte do poder público. Pois saiba que a valorização do seu imóvel decorrente de obra pública pode lhe gerar uma modalidade de tributo chamada contribuição de melhoria. Aí você para, não, mas não faz sentido, que já sou eu que pago tributos ao poder público. O poder público só realizou essas obras porque eu paguei também meus tributos, como todo mundo pagou. Aí por que que uma obra feita com dinheiro que eu já paguei vai me gerar um tributo para eu pagar de novo pela valorização da minha casa? Assim, não faz sentido. Fazer sentido ou não está um pouco fora do nosso contexto aqui. Mas existe a previsão da contribuição de melhoria, e se você já foi beneficiado por obra pública e nunca pagou, é porque é um imposto nitidamente impopular, por conta dessa lógica. Ora, fez obra pública com dinheiro que eu paguei, aí melhorou, eu estava morando aqui, estava horrível a pavimentação, tudo. Aí faz-se uma obra, constrói-se aparelhos públicos, e eu vou ter que pagar porque minha casa se valorizou, sendo que eu dei sorte de construir aqui, porque não podia imaginar que iam construir aqui. Pois é, pode-se cobrar contribuição de melhoria, mas não se cobra já por conta dessa série de discussões. Então, não é só, o governo tem que começar a cobrar tributos dos ricos, porque é lá que está tributo, não cobra porque não quer. O poder público, ele tem potencial para cobrar tributo, tanto aumentar o tributo sobre grandes fortunas, como cobrar a contribuição de melhoria. Um ele não cobra e o outro ele não cobra, talvez pelo mesmo motivo, pela impopularidade da medida. Nitidamente, claro, que o imposto sobre grandes fortunas poderia gerar uma receita muito maior do que a contribuição de melhoria. Então eu não vou nem entrar nessa seara do que é o que deve e o que é que não deve. Mas existem modalidades de tributos que o poder público não cobra, e uma delas é a contribuição de melhoria, tá bem? Seguindo, nós temos ainda como receita corrente as receitas de contribuição. É destinada a arrecadar contribuições sociais e econômicas, visando a manutenção dos programas e serviços sociais e de interesse público, como a contribuição de empregados e trabalhadores da Seguridade Social, contribuição sobre lucro líquido, contribuição de intervenção no domínio econômico. Todas são modalidades de contribuição. São receitas correntes, mas não são correntes tributárias. São receitas de contribuição. Não confundir com contribuição de melhoria, tá?
São coisas distintas aqui. Temos ainda as receitas patrimoniais. Aí essa vai lembrar que parece muito com o que a gente viu. A patrimonial é aquela que decorre da utilização dos bens do próprio Estado. Os bens do Estado, como aluguéis, arrendamentos, laudêmios, rendimentos de valores mobiliários, tais como títulos de renda e receita derivada do patrimônio, juros bancários, concessão e permissão, cessão de direitos. Aí você vai lembrar, professor, isso parece muito com a definição de receita originária, que é da aula anterior, e parece mesmo, tá? E você não está enganado não, é por aí mesmo. Mas, e aqui eu faço um convite, se você não sabe o que é laudêmio, dá uma pausazinha, vai no Google e pesquisa o que são laudêmios. Depois comenta aqui embaixo se você achou interessante, já sabia ou não que existia essa modalidade de receita patrimonial chamada laudêmios. É bem interessante. E eu digo isso porque eu respondi umas questões há poucos dias e eu não sabia o que era laudêmios. Olha que coisa. E agora eu sei, convido você a saber também. E não sei o que eu vou lhe dizer. Pesquisa em outro local e comenta aqui embaixo depois no vídeo, tá? Mas seguindo, ainda como receita corrente, temos a receita agropecuária, que são aquelas decorrentes de exploração agropecuária, produção vegetal e produção animal, especialmente unidades de ensino. Universidades, institutos federais costumam, em seus estudos e pesquisas, desenvolver produção animal e vegetal e comercializar essa produção. E essa comercialização gera receita agropecuária. Como agricultura, cultivo de solo, incluindo hortaliças e flores, pecuária, criação e engorda de gado e de pequenos animais, silvicultura e extração de produtos vegetais. Sobre receita agropecuária, e já que a gente está falando de questões, já falou aí de pecuária, se você também não sabe o que são semoventes, eu convido você a pesquisar. Mas essa eu até vou dizer, semoventes são os bens patrimoniais vivos. Animais, por exemplo, são exemplos de semoventes, tá bem? E bola para frente, temos ainda outras modalidades de receita corrente, que é a receita industrial, que são aquelas provenientes de atividades industriais definidas como tais pelo IBGE, como a indústria extrativa mineral, transformação e construção. Receitas industriais, da produção industrial. Essa é mais facinha. Temos como exemplo de receita corrente ainda a receita de serviço, que são aquelas decorrentes das atividades que se caracterizam pela prestação de serviço, tais como comércio, transporte, comunicação, serviços hospitalares, tudo aquilo que se caracteriza como serviço, tá bem? Também tranquila aí de serviço, é aquela que vende serviço. Então, sem problema nesse respeito. E temos ainda como as últimas duas modalidades de receita corrente, as transferências, que são os recursos transferidos de outras pessoas, físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, independentemente, independentemente de contraprestação. Isso é a definição que a gente viu lá em Receita Pública Efetiva. Independente de contraprestação, e tem que ser aplicado em despesas correntes. Podem ocorrer a nível intragovernamental e intergovernamental, assim como recebidos de instituições privadas. Transferências correntes, transferência de recursos de um ente público para outro. Por exemplo, fundos de participação de Estado, transferência de recurso público do governo federal ao poder estadual. Fundo de participação dos municípios, transferências também para o poder municipal. Essas transferências, quando destinadas à manutenção e custeio do poder público, são as transferências correntes. Que, relembra, receitas correntes são aquelas utilizadas para custear despesas correntes. Então, se uma transferência vem para ser aplicada em despesa corrente, ela vai ser uma transferência corrente. E eu estou dizendo isso porque também existem transferências de capital, tá bom? Mas, professor, tem receitas que não se enquadram em nenhuma dessas definições? Tem. A gente classifica como outras receitas correntes. São aquelas que não se classificam nas anteriores e integram a receita como multas e juros de mora, indenização de restituições e receita da dívida ativa e receitas diversas ainda. É como está na lei, como está na norma. A gente está vendo aqui especialmente multas e juros e a receita da dívida ativa, ela entra como outras receitas correntes, tá bem? Vamos seguir e agora lembrar de uma dica importante. Professor, são muitas as receitas correntes. Eu acho que eu não vou lembrar de todas as receitas correntes
Então, para você que acha que não vai lembrar, eu trouxe uma dicasinha aqui. Você vai lembrar assim, para lembrar as receitas correntes. É para tributar com quem? Aí você responde, tributa com pais. Tributa com pais? Com pais, aí pais com S, né? Pais. País. Tributa são as receitas correntes tributárias com as de contribuição, P, patrimoniais, A, agropecuárias, I, industriais, S, de serviços. Aí tem as transferências e as outras. Você tem que lembrar dessas duas porque transferências correntes e outras correntes também aparecem na de capital. Transferência capital e outras de capital. Mas tributa com pais, você lembra de todas as modalidades de receita pública. Receita corrente pública. Mas vamos para as de capital que são em número menor, são apenas 3. Temos as operações de crédito, são os recursos decorrentes de colocação de títulos públicos ou de empréstimo obtido junto a entidades estatais ou particulares, internos ou externos. No orçamento, esse título representa, como regra, o déficit orçamentário no balanço, os ingressos efetivos. E no balanço, os ingressos efetivos. Então, operações de crédito, basicamente, são receitas derivadas de empréstimos. Beleza? Ah, professor, então, empréstimo é uma modalidade de receita corrente. Exato. O que é que você automaticamente tem que entender aqui? Que o poder público não pode fazer uma operação de crédito, que é receita corrente, e gastar com despesa corrente. Não pode fazer uma operação de crédito, que é uma receita de capital, e gastar com despesa corrente. A gente viu lá na classificação corrente e capital, na aula anterior, que receita corrente só pode gastar com despesa corrente. Receita de capital só pode gastar com despesa de capital. Então, se o seu estado está numa crise financeira, trazendo salário de servidores, que é uma despesa corrente, ele não pode fazer uma operação de crédito, fazer um empréstimo para pagar salário. Porque empréstimo é receita de capital e salário é despesa corrente e as duas não se misturam. Isso, inclusive, é a base para uma regrinha chamada regra de ouro. Regra de ouro no setor público, que eu vou comentar sobre ela lá na aula de despesa pública. Não é agora, mas se você está curioso, pesquisa também sobre regra de ouro e comenta aqui embaixo o que você achou, tá? Mas vamos lá. Operações de crédito, primeira modalidade de receita de capital. Temos uma segunda modalidade de receita de capital, que é a alienação de bens. Alienação de bens. Bens eu sei o que é, mas alienação. Alienação é a venda no setor público, tá? Setor público, quando se fala alienação, está se falando da venda, tá bem? Alienação de bens, móveis ou imóveis. Então, eu posso vender patrimônio público, móveis e imóveis? Pode sim, especificamente na modalidade leilão, com autorização legislativa, tá? E já que eu falei em modalidade leilão, convido você a assistir uma outra série de vídeos aqui no meu canal de administração pública. Eu estou gravando, inclusive, nesse mesmo momento, nesse mesmo período, estou gravando as aulas sobre licitações, noções de licitações públicas, e uma das modalidades de licitação é o leilão, utilizado para alienação de bens, tá? Mas lá eu comento um pouco mais sobre alienação, sobre licitação, sobre leilão. Convido você a acompanhar lá, curtir o canal. Se você não começou a assistir esses vídeos de administração pública ainda, vai assistindo os vídeos que tem lá, que em breve já vai aparecer os outros vídeos da parte de licitações. A outra modalidade de receita de capital é a amortização de empréstimo. Ora, se fazer a operação de crédito, fazer o empréstimo é receita de capital, quando você concede o empréstimo e recebe as parcelas do empréstimo, é a chamada amortização de empréstimo, isso também é receita de capital, proveniente da amortização de empréstimos concedidos. Eu, órgão público, concedi um empréstimo. Na hora que eu recebo as parcelas do empréstimo concedido, isso tem que ingressar no meu cofre público como receita de capital. Ah, professor, mas o órgão público fazendo empréstimo e tal. Existem as empresas públicas, lembra? A gente está estudando orçamento público que pode ser aplicado a diversas pessoas públicas. Então, existe sim modalidades de orçamento, modalidades de empréstimo dentro do poder público, tá? Então, conceder um empréstimo, inclusive entre pessoas, governo federal emprestando para o estadual, estadual emprestando para o municipal,
é sempre assim, do maior para o menor. Então, a modalidade de empréstimos e o recebimento dos empréstimos de volta entram como receitas de capital. Como eu falei, havia o retorno do recurso que havia sido emprestado, tranquilo. Mas como eu falei em receitas correntes, aqui eu também tenho as transferências de capital, aí aqui eu até comentei um pouco antes. É a transferência de recurso destinada a custear despesas de capital, investimento, obras, compra de equipamentos. Então, toda a receita transferida de um ente público para outro e que tem a finalidade de aplicação numa despesa de capital, será uma transferência de capital, tá bem? E assim como na corrente, que tinha outras receitas correntes, aqui eu também tenho outras receitas de capital, e nesse título serão classificadas as receitas de capital que não atendem às especificações anteriores. Deve ser empregada apenas no caso da impossibilidade de utilização dos demais títulos, como, por exemplo, podemos citar integralização do capital, resultado do Bacen, remuneração da disponibilidade do tesouro. É um caso, como é um caso muito específico, a integralização do capital aí entra como uma outra receita de capital. Beleza? Então, convido você a lembrar de mais essa dica aqui, ó. Uma diquinha. Lá em receitas correntes, tinha a dica do Tributa com Paz. Aqui também tem uma dica. E a pergunta da dica é: amor, aliás, a expressão, amor, vou me operar. Amor, vou me operar. Aí você o que é que responde? Opera ali, amor. Ali, opera ali, amor, que ali é melhor. Opera, operações de crédito. Ali, alienações. Amor, amortizações. Beleza? Tranquilo, corrente, capital. Olha só, vamos agora então responder algumas perguntinhas. Duas perguntinhas só, facinhas, que eu trouxe para a gente discutir e consolidar um pouco esse conhecimento, já que essa aula ficou um pouco extensa. Então, olha só. Receitas tributárias são os ingressos provenientes da arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É a receita privativa das entidades investidas do poder de tributar. União, Estados, Distrito Federal e municípios. Você percebe que são duas expressões, são duas afirmações. A primeira sobre quais são as receitas tributárias e a segunda sobre quem tem poder de tributar. E essa questão está completamente certa. As modalidades de tributação são essas e os órgãos que têm poder de tributar, segundo a Constituição e o Código Tributário Nacional, são justamente União, Estado, Distritos Federais e município. Vamos fazer mais uma. Considere a seguinte demonstração financeira hipotética. Receita tributária, R$200. De contribuição, 150. Receita patrimonial, R$50. Amortização de empréstimo, R$100. Com base nos dados acima, o valor total das receitas correntes é R$350? Vamos ver. Quem é aqui receita corrente? A tributária é corrente? É, R$200. A de contribuição é corrente? É sim, mais 150, já dá 350. Por enquanto está batendo. Receita patrimonial, ela é uma receita corrente? É sim, mais R$50, dá 400. A amortização de empréstimo, ela é uma receita de capital, então não vou somar, mas a questão já está errada, porque eu somo a tributária com a contribuição, com a patrimonial, as três são correntes, total dá R$400 e não 350 como está no enunciado da questão, tá bem? Então, agradeço por ter assistido mais essa aula, espero encontrar você aqui nos próximos vídeos. Se inscreve no canal se não é inscrito ainda, se gostar do vídeo curte, conhece aí o site e a gente vai aprendendo cada vez mais, tá bem? Forte abraço, bons estudos e até a próxima!